Chegamos com mais um encontro do Dossiê Copa, o especial, que tem como objetivo investigar os bastidores, os modelos e as decisões que moldam o futebol como negócio nos Estados Unidos, aproveitando, obviamente, a proximidade da Copa de 2026. Hoje eu tenho o prazer de receber o Luiz Musi, profissional com mais de 25 anos de gestão esportiva e que muito nos honra sendo colunista do MKT Esportivo. Luiz, muito obrigado, seja bem-vindo, obrigadão pela sua disponibilidade. É um prazer e vamos conversar aí dessa Copa, do mercado, de tudo isso, aqui Estados Unidos, que é a minha especialidade. Prazer estar aqui. São quantos anos nos Estados Unidos, inclusive? 36 anos de Estados Unidos. Eu acho que vai ter muita gente aí ouvindo isso que não era nem nascido ainda quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Falando da experiência em clube, até como um gancho para a gente iniciar nosso papo, você trabalhou, né, no Orlando City, acho que ali transformou em uma das equipes mais competitivas da MLS, e anteriormente passou também com muito sucesso no Dallas, que a gente até conversou em off antes da gente iniciar nosso papo. Como foi atuar em cenários tão distintos? Porque de um lado tem o Orlando com uma equipe supernova, e do outro Dallas, que eu acho que chegou junto com a Liga, né, em 96, se eu não me engano. É isso, é um dos originais, e o grupo, os donos do Dallas, que são a família Hunt, né, que são um dos fundadores, digamos, praticamente do futebol nos Estados Unidos. O Lamar Hunt, que é o pai, o patriarca da família, foi numa Copa do Mundo, se eu não me engano, foi a Copa do Mundo de... talvez tenha sido 62 ou 66 na Inglaterra, e depois se apaixonou pelo esporte, e é um dos fundadores do esporte. Eles sempre botaram muito dinheiro, sempre apoiaram muito futebol. Quando a MLS teve problemas seríssimos aí no começo dos anos 2000, que tinha o time do Miami, o time do Tampa Bay, que acabaram saindo, né? Sem me aprofundar muito, mas teve uma reunião lá da MLS que foi assim: temos duas opções, ou a gente acaba com a liga, ou a gente tem que triplicar todo o investimento que a gente já fez, né? Quem está dentro e quem está fora. E só foram 3 mãos só que estavam dentro, que foi o Kraft, né, que é o dono do New England Patriots, do New England Revolution, o Anschutz, né, do Anschutz Entertainment Group, que é dono do Galaxy, e o Hunt, que era dono do FC Dallas. Então eles têm muito a liga, e eu acho que o futebol nos Estados Unidos tem muito a agradecer a eles, tá? Mas não respondi a tua pergunta. Tua pergunta foi qual a diferença? E realmente uma grande diferença, porque eles, a família Hunt, conhecem de futebol, sempre foram muito dentro do esporte, né? E no Orlando a gente passou por algumas fases, né? Quando eu cheguei no Orlando, o dono era o Flávio, que é brasileiro, com o Alex Leitão, que hoje é o CEO do Grêmio, né, que foi quem me trouxe ao Orlando, na verdade, do Dallas. E eram, claro, donos brasileiros, tinha muito brasileiro, o Alex, obviamente, na parte de negócio, mas que sabe muito de futebol, né? Mas logo em seguida, em 2021, o time foi vendido, né, para a família Wilf, que são os donos do Minnesota Vikings, de futebol americano, que não tem tanto conhecimento assim de futebol, né? Foi um processo... Eles têm conhecimento de futebol do outro futebol, do futebol... E foi um processo de educação, né, deles no esporte. Não só na parte técnica, que realmente, até mesmo falando de regras de futebol, como também na parte de negócios, principalmente, né, porque para eles entenderem como funciona um mercado global, não é? É muito diferente do mercado da NFL, que, te dar um exemplo, o melhor jogador, o melhor wide receiver, né, wide receiver da liga, da NFL, chama Justin Jefferson, é do Minnesota Vikings. Estava num contrato de 4 anos e, olha só, até o último dia do contrato a gente não tem que conversar para nada. Você está no contrato de 4 anos, está aqui com a gente, quando acabar o seu contrato a gente fala. Vai explicar para ele que no futebol não pode ser assim. Vai explicar para ele que depois do primeiro ano de um jogador que está ganhando pouco, que jogou muito bem, você tem que dar um aumento, senão a gente vai buscar algo no mercado.
é difícil para alguém que não é do meio entender essas coisas, né? São coisas muito específicas do futebol. Então, grupos diferentes, sem dúvidas. Sem dúvida, o Orlando estava vindo num momento ruim no campo, digamos, e a gente deu a volta nisso aí, né? 2019 foi meu primeiro ano no Orlando, 2019 isso. E a partir daí, a partir de 2020, hoje o Orlando é o único time que foi nos playoffs nos últimos 6 anos, as últimas 6 temporadas seguidas, tá? Quem está lá hoje, me substituiu lá, é o Ricardo Moreira, né, que chegou comigo, a gente chegou junto em 2019, também é brasileiro também, e é um cara muito, muito capaz, a gente tem a mesma visão, e foi um prazer passar o negócio para ele, o futebol, né, para ele, porque, como eu disse, a gente chegou junto e a gente participou junto de toda essa mudança aí no Orlando. Pô, mas é bacana ouvir de você nessa, porque quase dá para fazer uma linha evolutiva, né? Pelo menos da MLS. Mas se a gente também olha para a Copa do Mundo, né? 94, 2026, pô, tem mais de 32 anos separam uma Copa da outra nos Estados Unidos. E é muito louco pensar, né? Como o mundo mudou o esporte, a mídia, os patrocínios. Assim, eu tenho 39 anos, eu assisti, né, em 94, ali tinha 6, porque eu faço final do ano. Então, assim, imagino que 94 foi um ponto de virada para o futebol nos Estados Unidos e contribuiu, naturalmente, para a criação da MLS. Você acredita que em 2026, e aí pegando em diante, pode ser outro marco de crescimento da Liga, ou talvez seja visto como algo, enfim, um evento pontual que talvez não impacte tanto a MLS ou o ecossistema do futebol? Não, sem dúvida vai ser. E eu vou te dar um exemplo, eu cheguei aqui em 90, né? Ou seja, 36 anos, 90. Sim, Ano de sim, Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, na sim, Itália. sim, Não verdade. tinha onde ver na televisão aberta, digamos. Você tinha que buscar aqueles bares com aquelas antenas parabólicas enormes, e falando comercialmente, entrava intervalo no meio da transmissão, mas não era intervalo aquele, não é comercial lado a lado como a gente tem hoje, cortava o jogo, entrava comercial. Aí é tipo assim, 40 minutos do segundo tempo, o jogo 1-1, pá, comercial. Voltava o jogo assim, ó, queremos avisar para vocês que houve um gol aí enquanto a gente estava no comercial. Como assim? E em 94, eu acho que em termos comerciais, obviamente muito diferente de hoje em dia, né? Mas foi uma alavanca forte e essencial à criação da MLS. Foi aí, a partir dessa Copa. A MLS começou em 96, né, mas todo o planejamento já foi feito a partir de 94. Hoje em dia, obviamente, os canais de distribuição, quais são as estratégias de patrocínio, tudo hoje em dia é muito diferente, né, daquele tempo de 94. Evoluiu muito, o mundo mudou muito, e eu acho que essa Copa aqui, claro, é vista como um grande evento, porque não esquecendo que é também México e Canadá, né? Mas a América do Norte, em geral, gosta muito de evento, né? Evento, quando até as pessoas que não gostam de futebol, quando escutam que corresponde a 30 Super Bowls, eles ficam malucos. Como assim? Entendeu? Isso dá uma noção para eles do que é o grande, que evento é uma Copa do Mundo. E eu acho que sem a Liga, a MLS está, obviamente, num momento que tem que tomar vantagem, né? Saber usar esse evento de forma, sabendo que vai estar o holofote vai estar em cima dos Estados Unidos, do futebol aqui, tudo isso, né? Mudanças já foram feitas, por exemplo, a partir de 2027, o calendário da MLS vai ser alinhado com a janela, com a Europa, né? Vai ser, começa em 27, termina em 28. Isso vai mudar tudo, não só na parte desportiva, mas também na parte comercial. Você tem orçamentos de patrocinadores que a MLS era a opção no verão americano, por exemplo, que você não tinha basquete, não tinha futebol americano, e isso vai ter que ser adaptado.
você de repente você vai falar com, por exemplo, uma AT&T, que é a patrocinadora da liga. E a AT&T vai falar, o meu orçamento para os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro está tomado com futebol americano, com basquete. Eu não vou poder fazer isso com vocês. E aí a liga vai ter que buscar alternativas, certo? Mas esse estudo da liga foi feito de maneira muito minuciosa. Foram mais de 30 grupos de trabalho para fazer a mudança, considerando tudo. Qual é a mudança esportiva? Qual é a mudança climática? Qual é a mudança de patrocínio? Qual é a mudança de cultural? Qual é contra quem que a gente vai estar competindo? Porque futebol americano, basquete, hockey são competidores, né? Então, vai mudar, esse ponto comercial vai mudar. Foi muito discutido, não existe nenhum cenário que só existem coisas positivas, você sempre tem o trade-off, né? Sempre tem o dou aqui, perco aqui, ganho aqui, perco um pouquinho aqui. E no final, a Liga está fazendo essas mudanças sabendo que a Copa vai impulsionar, vai alavancar, né? Será que vai abrir um pouquinho mais o teto salarial, o famigerado salary cap? Será? A Liga está discutindo também. Vai ter possibilidade de trazer mais jogadores, de fazer maior investimento, né, nos times. Tudo isso está sendo discutido. E, obviamente, sabendo que, como eu disse, o holofote está aqui, né? O spotlight está aqui, né? Nos Estados Unidos. Então, a Copa, sem dúvida, vai impulsionar muito, novamente, o futebol. Pô, foi legal você citar sobre as estrelas, enfim, que a MLS já atraiu e atrás, porque eu acho que com a sua experiência, né, eu consigo tirar essa dúvida, que também certamente é de muitos. A gente teve o Beckham, que chegou na MLS lá atrás, depois teve uma leva, né? Kaká, Gerrard, Rooney, Ibrahimovic, enfim, agora vamos pegar Messi, Suárez, Miller, Busquets, enfim. Nesse período, vamos colocar mais moderno, como você acredita que a liga e o interesse do americano, porque a gente sempre fala, o hispânico e tal, não, como o americano, o interesse pelo futebol acabou evoluindo. Essas estrelas tiveram influência, ou você acredita que essa adequação ao calendário vai contribuir também para o americano ficar muito mais ligado, aumentar esse consumo? Qual é a sua visão disso? Eu acho que, sem dúvida, ajudou, né? Você, quando tem estrelas assim, ajuda muito. Uma coisa que não pode acontecer, e que não tem acontecido, e que talvez as pessoas de fora não vejam, é que a liga, que é a MLS, desde esse período do Beckham, deixou de ser a liga dos aposentados. Né? Você tem jogadores mais velhos, sem dúvida, o Messi, o Suárez, que vêm mais velhos, mas, ao mesmo tempo, você tem uma quantidade imensa de estrelas jovens, tá? Que passam por aqui. O Almada teve aqui, o Savarino teve aqui, o Andrés Gomes, que está no Vasco, teve aqui, o Facundo Torres, que foi para o Palmeiras, agora voltou, mas tem muitas estrelas jovens que passam por aqui também. Tá? Mas, sem dúvida, quando você traz um Messi, quando você traz um Suárez, é a mesma coisa, o holofote passa a ser mais forte, né? Não é só os Estados Unidos, o mundo inteiro está olhando, que quer assistir o Messi. O que acontece? Isso é parte de uma estratégia da Liga. Isso é parte, obviamente, de como que vai gerar interesse no consumidor americano também. Tá? Eu acho que a gente aqui já não está mais naquele ponto que o pessoal antigamente, eu passei por isso aqui, né? O pessoal falava, a próxima geração, ou daqui a 2 gerações. Não é mais isso. Você já tem pessoas já profissionais no mercado de trabalho, CEOs de companhias, pessoas responsáveis por esse orçamento de patrocínio, pessoas que podem contribuir com esse crescimento entre 30 e 50 anos. Ou seja, essa geração já cresceu com o futebol, já é uma geração que gosta do futebol. E automaticamente os filhos jogam, os filhos assistem os jogos. Eu acho que o desafio é um pouco o que a gente chama aqui dos caras que são os, não sei qual é a tradução, os Euro Snobs, né? São os caras que, não, eu adoro futebol, mas eu só vejo
Arsenal, Manchester United, Juventus, Barcelona, Real Madrid. Aqui eu não vou ver futebol porque isso aqui não presta. E não é assim, não é assim. Eu acho que a qualidade da MLS aumentou muito, muito. Claro que se for comparar com Real Madrid, com Arsenal, obviamente tem uma grande diferença aí, né? Mas não é mais aquilo que era em 96, que as regras eram diferentes. Empatava, tinha que fazer o desempate com a bola da metade do campo. Então, mudou muito a qualidade do jogo. Mas, obviamente, as estrelas sempre ajudam a elevar essa percepção, né, do futebol como um todo, no país e fora do país também. Claro. Ô, Luiz, como é que você, citando o Dallas, por exemplo, que a gente consegue pegar 3 assim, de bate-pronto, como é que é a questão do perfil do torcedor americano? Se você tem o Dallas, você tem o Dallas FC, o FC Dallas, não lembro. FC Dallas. Aí você tem o Dallas Cowboys, aí você tem o Dallas Mavericks. O americano, ele torce para todos ou ele prefere um e tem simpatia por outro? Como é que é? Diante de ligas tão fora a MLB, a NHL, mas como é que é a visão do É interessante isso. Eu acho que depende do mercado, né? Porque, por exemplo, se chegar em Dallas, o Dallas Cowboys você não vai conseguir passar o Dallas Cowboys, não vai, tá? O UFC, e ambos os mercados que eu passei, tanto Dallas quanto Orlando, são mercados bastante latinos também, né? Então você tem essa facilidade de que você está já com um público, não diria automático, mas você já tem pessoas que cresceram com o esporte desde pequeno, né? Sem querer contradizer o que eu acabei de dizer, mas o mercado latino é mais forte pela natureza do que a gente cresce com essa paixão, né? Mas, por exemplo, em Orlando, a única competição é o Orlando Magic, o time de basquete. Você não tem time de futebol americano, você não tem time de beisebol, né? O pessoal aqui torce para o Tampa Bay Buccaneers, torce para o Jacksonville Jaguars, torce para o Miami Dolphins, mas a gente não tem essa competição direta. E eu vejo uma coisa também no futebol americano, que é uma coisa engraçada. Você tem aquele torcedor fanático do time, tem, mas tem muita gente que, à medida que vai mudando de cidade, muda de time também. É uma coisa engraçada dos Estados Unidos. Até mesmo eu tenho essa realidade. Eu cheguei nos Estados Unidos, aqui, no norte da Flórida, eu gostava do basquete, por exemplo, do Orlando Magic, quando eu cheguei. Eu mudei para Boston, eu passei a seguir o Boston Celtics. Eu gostava do Boston Celtics, passei a seguir. Eu mudei para Miami, o Miami Heat é um bom time, eu gosto do Miami Heat. Aí fui para Dallas, comecei a seguir o Dallas Mavericks. Aí você vai mudando, entendeu? E voltei para o Orlando Magic agora. Mas muito louco, são ligas muito fortes, equipes fortes também, né? Você sabe o que é o mais parecido com a paixão do futebol? É o college. College sports é o mais parecido com a paixão nossa do futebol. Você foi para uma universidade, você é torcedor daquela universidade por tua vida inteira. Você segue futebol americano, basquete, bolinha de gude, cuspe à distância, o que for da sua universidade, você está seguindo com aquela paixão de sempre. E recentemente teve a final que, assim, né, do futebol americano universitário, que foi um absurdo, né? De audiência, até o quarterback campeão já se elegeu para a NFL Draft do ano que vem. Todo ano é, né? Todo ano é. E você vê que antes era um jogo só. Sim. A oportunidade comercial se apresentou. Então temos que ter playoffs. Claro que é o lado técnico também, é mais justo com algumas escolas, mas a oportunidade comercial a cada passo que você vai, é quarto de final, é semifinal, o dinheiro que move é uma coisa inacreditável no college. E o college agora não é mais amador como era, né? Agora os jogadores recebem, você tem já agentes, você a cada ano você vê os jogadores entrando no transfer portal. Ou seja, imagina isso no futebol, cara. Mas no nosso futebol, imagina não ter contrato os jogadores. Chega no fim do ano, quem quiser, você joga no Corinthians, no Flamengo, no Vasco, no Grêmio. Você chegou no fim do ano, você decide se você está gostando. Se você não estiver gostando, você entra no portal de transferência e outro time pode te pegar. Caramba. Imagina a loucura que é isso, cara. Não, e assim, e pensando, e aí a gente joga na nossa cultura assim, ia ser muito complicado, porque em termos de fanatismo e de
de uma certa agressividade da torcida em relação aos jogadores, né? Coisa que aí eu imagino que seja muito mais respeitoso, eu diria. É impressionante isso. Mas outra coisa que eu li, que a gente até falou de jogadores mais velhos, e aí, consequentemente, você não acaba não rejuvenescendo uma base de fãs, mas recente até saiu, obviamente, você deve ter lido que a MLS ela ultrapassou a MLB em audiência, acho que entre geração Z e Millennials e também nos hispânicos, que acho que os Millennials seriam 60% da audiência. Então, acho que é uma diminuição total de relação às estrelas. Eu assisto por conta só do Messi. Não, acho que a Liga, a MLS, já tem conseguido um nível de competitividade, de atratividade, tanto para fã quanto para investidor também, imagino. Isso é muito interessante, porque eu estava em Porto Alegre no fim do ano, e eu falei com o pessoal da Zero Hora, fiz uma conversa, numa entrevista com o pessoal da Zero Hora, e falei isso. Falei, olha, o futebol já passou o beisebol. E 2 dias depois saiu o tal artigo do... Daí eu falei, porra, olha aí, eu não tinha nem visto o artigo, porra, e falei o negócio, então dei uma dentro, que bom. Mas assim, o público, e a MLS sempre fez um esforço de fazer um marketing para um público mais jovem. Tá? Não é uma coisa por acidente que aconteceu. Sim, sempre claro. Foi o futebol, o nosso futebol, é o esporte mais jogado entre jovens, né? Entre crianças e jovens. Mais jogado, mais que futebol americano, mais que basquete. É o que tem maior participação. Quando essas crianças começam a chegar em idade de high school, de college, eles começam a desviar para outros esportes. Né? Então, sempre teve um interesse muito grande de empresas, porque você está atingindo essa camada, né, de mais jovem da população. Por exemplo, quando um clube faz um patrocínio com um hospital, com um grupo médico, com alguma coisa assim, o maior interesse deles é fazer clínicas, é fazer apresentações para a base, para o pessoal da base, para começar a colocar o nome já junto com essa camada mais jovem da população. E o beisebol, por outro lado, ficou para trás no sentido que, como é que fala? Os demographics, né? O demográfico, a caracterização do beisebol é uma média de idade muito mais elevada. O beisebol não fez um bom trabalho de renovação desse público. Né? Talvez, às vezes, você acha que tem alguma coisa e não se esforça muito, ou não vê, e aí acaba perdendo o que você tinha, né? A MLS fez um trabalho consciente de o nosso público é um público jovem. Vamos fazer um marketing com influenciadores, o nosso marketing é voltado a camadas mais jovens do mercado. E isso aí vai aumentando a base da sua pirâmide, né? À medida que essa garotada vai crescendo dentro do esporte e consumindo os produtos relacionados à tua marca. Tudo isso foi um trabalho consciente da Liga. Pô, e legal você citar isso, que a gente volta um pouco no começo do nosso papo, que eu acho que, diferente da Europa, ou até também do futebol brasileiro, os clubes da MLS, eles nascem como franquias, muitas vezes sem tradição esportiva. Porque até a gente pega também os clubes fundadores, a gente está falando de quê? De 30 anos de idade, né? Porra, enfim, então, como aí, legal por causa do Orlando City e Dallas, né? Na sua experiência. Como transformar clubes tão novos em marcas relevantes? E aí a gente volta novamente naquela questão de, nas cidades com múltiplas opções de entretenimento e equipes em outras ligas. E até se quiser ficar à vontade para falar como funciona esse negócio de expansão, que eu acho que é até importante, porque a liga está crescendo pra caramba nos últimos anos. Os clubes já nascem como empresa, né? É o que você falou, já são empresas, são franquias. A MLS tem um modelo único, que eu não sei se muita gente, a maioria, ninguém, não sei se muita gente sabe, mas é uma entidade única. Né? Então, a MLS, cada time é como se fosse um departamento da mesma empresa. Né? Um exemplo, nenhum jogador, o Messi, por exemplo, o contrato do Messi, em nenhum lugar diz Inter Miami. O contrato do Messi é Major League Soccer. Todos os contratos de todos os jogadores são com a Major League Soccer, são com a MLS. O contrato do Messi, do Ibrahimovic, do Beckham,
do Zezinho, que é desconhecido, do Pepe, que acabou de... Todos os contratos são com a Major League Soccer. Não existe o time individualmente, ele não... Digamos, ele tem a sua independência em termos de contratações, em termos de o que você quer fazer comercialmente, dentro das regras da liga. E tudo tem que ser passado, aprovado pela liga, tá? Porque é uma entidade única, onde cada um dos donos, cada um dos times é uma fatia desse bolo, tá? Então, há um certo alinhamento estratégico, comercial, tudo isso, porque é o mesmo negócio. A liga está crescendo. Por exemplo, por que a Adidas e por que a Apple TV paga o contrato do Messi quando esses são patrocinadores da liga? Tem que ter aprovação de todos os donos. Entendeu? O Orlando, que é o principal rival do Miami, por que o dono do Orlando aprovaria isso? Porque a liga crescendo, a sua franquia está crescendo. Entendeu? Então, assim, no campo existe a rivalidade. Fora do campo, somos todos do mesmo negócio, estamos crescendo o mesmo negócio. Não quer dizer que quando o Orlando joga com o Miami não vai ter aquela rivalidade, a gente não quer ganhar deles de qualquer jeito, não quer dizer que a gente às vezes não vai brigar na liga, dizer por que eles podem fazer isso, a gente não pode fazer. Porém, o negócio MLS, o negócio Major League Soccer, com o seu braço comercial, que é a SAM, Soccer United Marketing, pertencem a todos. Entendeu? Tanto a MLS quanto a SAM pertencem a todos. A SAM compra direitos de transmissão, por exemplo, da seleção mexicana nos Estados Unidos, que é um grande produto aqui nos Estados Unidos. O produto seleção mexicana para o território americano é um grande produto. E quem detém os direitos é a SAM, é a Soccer United Marketing. Você vê que coisa louca, não? E a MLS agora está se unindo com a Liga MX, que é a Liga do México. Já existe até torneios, o torneio, né, o Leagues Cup, que a CONCACAF aprovou como uma competição oficial que dá vaga para a Champions Cup, a Champions Cup aqui da região, né, equivalente a Libertadores. E há muitos interesses comerciais por trás disso também. É um torneio que quem são os donos desse torneio? A MLS e a Liga MX, que podem comercializar do jeito que eles querem. Você olha, por exemplo, a Copa aqui, o equivalente à Copa do Brasil, né? A US Open Cup. Quem é o dono da US Open Cup? A federação. Não é a MLS, não é a Liga MX. Então, para a MLS quer crescer a Leagues Cup e a US Open Cup, ok, temos que jogar, uma competição tradicional, está aí há muito tempo, mas comercialmente pertence à US Soccer. Né? Então, são nuances aqui do mercado que são muito particulares. Né? E até é bom que essa sua resposta me deu alguns ganchos. O primeiro deles, até saiu recente, mas aí partiu do presidente do Inter Miami, essa questão de jogar o Libertadores, os mexicanos voltarem. Eu imagino assim, o que a Liga, o que a MLS deve pensar a respeito disso, tendo em vista que é enfim, novamente, uma organização super estruturada. Tem alguma chance da própria Liga pensar nisso? Eu acho que mais de um dono que... Eu acho que seria muito interessante. Muito interessante. Por quê? Primeiro, você tem vários desafios logísticos. Né? Do calendário, que também o calendário aqui não é tão apertado quanto o do Brasil. Então, um time como Flamengo e Palmeiras, que chegaram na final da Libertadores, jogaram quantos jogos ano passado? Quase 70, 60 60 e muito. Aqui, se você chegar na final da Copa, se você jogar Leagues Cup, tudo isso vai jogar 40 e... Bom, ainda tem a Champions League também, 45, talvez um pouquinho mais que isso. Mas, logisticamente, você imagina um time de Seattle que vai jogar em Montevideo, por exemplo. Porto Alegre, né? É difícil, muito difícil. Né? A gente no Brasil já acha difícil um time de Porto Alegre jogar em Fortaleza, imagina... E aí no Brasil, você não tem diferença de horário. Quando você começa a pegar, vamos pegar o
o Grêmio vai jogar em Seattle. Tem 3 horas de diferença de fuso horário. 3 não, 2 mais 3, né? 2 aqui para Orlando, mais 3, 5 horas de diferença de fuso. Você tem que ir 3 dias antes para adaptar. Você vê como que você vai fazer isso? Agora, comercialmente, faria muito sentido. A Liga fez um estudo já tem mais de 10 anos de que a percepção da qualidade da Liga é feita comparativamente. O que isso quer dizer? A pessoa que está analisando se gosta ou não da MLS, se quer ou não analisar a MLS, não está vendo Miami contra Orlando, não está vendo Seattle contra Columbus, está vendo o Miami contra o Tigres do México, está vendo o Columbus contra o Monterrey, entendeu? Está sendo comparativamente contra os times do México, que historicamente são muito mais fortes que o da MLS. Digo historicamente porque hoje em dia já não tem mais essa diferença. Tá? Você tem 3 clubes, 3, 4 muito fortes no México em termos de dinheiro, é o América, o Monterrey e o Tigres, né? E aí você começa a baixar daí. Tá? Mas quando tem um Mundial de Clubes, por exemplo, como teve ano passado, muito importante para a MLS poder jogar contra equipes que comparativamente passam uma percepção da liga. Então eu digo, por exemplo, o Seattle fez jogo duríssimo contra o Botafogo. Foi ali no fim ali que o goleiro do Botafogo, era o John na época, se não me engano, salvou o Botafogo ali. O LAFC empatou com o Flamengo. Tá bom, o Flamengo também já estava classificado, um time, não interessa, empatou com o Flamengo. O Miami passou de grupo, num grupo que passou de fase. Então, essa participação na Libertadores seria muito importante desse ponto de vista. E eu digo mais, não faria feio. Tá? Não faria feio. Os times da MLS participando da Libertadores não fariam feio. Ganhar? Tá, aí já precisa de um pouco mais de... Um time do México, por exemplo, chegaram na final, mas não ganharam. Tá? Mas eu acho que não faria feio e ajudaria muito a Liga comercialmente em termos de percepção. E outra coisa, Luiz, pegando até de novo percepção, você falou da questão da MLS, é dona dos direitos, tal, ela tem tomadora de decisão. A questão do acordo de exclusividade com a Apple, internamente, como foi visto isso? Porque se a gente sempre acaba comprando, o Brasil, você fecha um torneio para uma plataforma de streaming, aí o torcedor fala, caramba, mas eu já pago Netflix, Amazon, HBO, Disney, agora tem uma aqui, enfim. Como foi do ponto de vista do americano, os clubes, enfim, os clubes eu imagino que tudo bem, mas em termos de consumo de audiência do público. Eu acho que inicialmente não foi positivo, né? Inicialmente foi isso aí, vamos fechar, porém, é aquilo que eu falei, não tem cenário em que só tem pontos positivos, né? Tem alguns pontos positivos e negativos. Tá, você fechou, mas você está se associando com uma empresa que, em termos de inovação, em termos de criatividade, tudo isso, a Apple sem comparação, a Google, talvez, a Apple. E esse foi um dos objetivos, não foi só. Um dos objetivos foi o que nós podemos desenvolver em conjunto. Não é? Apple, como é que você pode ajudar a MLS a crescer? Não é? E você, por um lado, você abriu sua plataforma também em qualquer parte do mundo. Você tem um iPhone, você tem um iPad, você pode assistir em qualquer parte do mundo sem ter que ir em site pirata, em nada disso. Né? A Liga manteve alguns jogos em televisão aberta. Né? Obviamente não é como era antes. Eles tentaram fazer... Uma das coisas que eles falaram é que ninguém sabia quando tinha jogo da MLS. Tinha jogo às sexta-feira, às 4 da tarde, tinha jogo sábado, 2 da tarde, domingo. E eles botaram, sábado às 7 da noite vai ter jogo, 7h30 da noite vai ter jogo da MLS. 7h30 na Costa Leste, Montanha, Central, Montanha, Pacífico. Ou seja, você tem 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, para quem está aqui, né? Funcionou isso? Por um lado, sim. Por outro, não, porque você também tem gente que fala, pô, mas sexta-feira à noite eu adorava ver o jogo da MLS na sexta-feira à noite, e não tem competição. Competição, digo, concorrência, né? Concorrência de horário, né? Quantas vezes? Concorrência. Você não está
Se você jogar sábado à noite, se forem setembro, outubro, você tem sua concorrência com o college football, sem nenhuma dúvida. Você sempre vai ter algum jogo forte aí. Você começa a ter gente que está fazendo tailgating de NFL o dia inteiro, jogo às 4. Então, tem esses problemas também. Aquilo que eu falei. Ganha por um lado, perde por outro. Eu acho que ficar no status quo era muito... não é o que a Liga quer. Então, é assim, assumimos um risco grande, vamos inovar. Vamos ver onde a Apple pode levar a gente também. E, por exemplo, trazer o Messi, se não tivesse a Apple, será que o Messi vinha? Porque a Apple fez um bom investimento aí também. Entendeu? Então, só aí você já tem uma bola dentro, digamos, que outras bolas fora compensam, né? Por aí, eu acho. E quando saiu esse estudo que falou que a MLS ultrapassou a MLB, também falou, né, dessa questão da audiência da geração Z dos millennials, e também falou que o futebol, assim, para as pessoas entenderem, o soccer, né, porque senão a gente fica nessa guerra, mas que futebol? O soccer, ele está se tornando algo muito robusto e muito fortalecido aos olhos dos investidores, que é o investidor que investe hoje para colher lá na frente, porque realmente a MLS está numa crescente. Como você já fez parte, né, também dessa questão de grupo de investimento e tal, eu queria entender como está esse cenário, porque eu vejo muitos grupos de investimento, ele investe na NFL, na NBA, e aí esse mesmo grupo ele tem um clube, ele investe no Milan, ou investe no clube da Arábia Saudita, que já começa os americanos também no Arábia. Como é que está esse cenário de uma MLS consolidando nesse? Que interessante, isso é muito interessante. Você vê a lista da Forbes, por exemplo, das franquias mais valiosas do mundo. E eu não sei dizer o certo, mas nas top 20 tem 10 da MLS, 12 da MLS. Você retira o risco do rebaixamento. Automaticamente você não tem risco, né? Você não vai perder seu investimento. Você perde algo do lado esportivo, daquela, os que são mais puritanos, digamos, né? Mas o esporte americano você nunca teve isso. Na NFL você não tem rebaixamento e isso não quer dizer que o esporte não deixou de crescer. Claro. Né? O que acontece? Você como um dono, que você investiu na MLS, um time da MLS, me responda, você tem mais possibilidade de investir na sua infraestrutura, no seu estádio, na sua base, em tudo isso, sabendo que o seu investimento está ali, você não vai ter essa possibilidade de cair? Ou se você tem a possibilidade de cair, você vai botar garoto para jogar ou você vai botar o veterano para jogar? O que você acha que é mais provável de acontecer? Eu acho que vai botar o veterano para jogar, né? Aquele medo de cair. Assim, eu tenho possibilidade de cair, vou construir um estádio de $1 bilhão para cair? Vamos pensar melhor nisso, né? E você vê, os estádios aí, o estádio do Atlanta foi $1 bilhão. O estádio que o New York City está fazendo em Nova York é $1 bilhão. Por baixo, né? Então, aí você pega essa onda de investidores americanos, por exemplo, na Europa, como você falou. Tem muita gente que quer investir na MLS, mas não pode, porque uma franquia vai te custar no mínimo $500 milhões. 500 milhões para comprar a franquia, que não existe, não está à venda, são só as 30 agora. Tá? Não tem franquia nova, pode ser que tenha eventualmente, mas o plano era chegar a 30 e ficar em 30. Obviamente, você tem mais demanda quando você não tem o recurso, né? Se você souber que você pode comprar até chegar a 40, você está limitando o seu recurso. Chegou a 30. Quer comprar? Vai comprar de um dos 30. Porque aqui existe isso. Você pode comprar e mudar de cidade, por exemplo. Muitos grupos usam isso como preciso de ajuda do governo estadual para construir o meu estádio. Senão eu vou pegar meu time e vou levar para... Existe mas isso. Uma ameaça, quase. Ameaça velada, mas existe, né? E aí você pega e vai comprar um time, vamos lá, de meio de tabela na Espanha. Quanto vale isso? Quanto é esse investimento? Eu acho que o espanhol acabou de ser comprado pelo grupo do Burnley. E o grupo do Burnley, o dono do Burnley é americano. É a ALK Capital Velocity Sports. Quanto eles pagaram? Eu não tenho essa resposta, mas eu acho que eles pagaram, não sei se chegaram a pagar $200 milhões. No espanhol, que é um time
de uma cidade forte, né? O Barcelona, uma cidade boa, que o pessoal quer. Não é que você está comprando um time sem querer desmerecer, mas tem muito investidor em ligas menores na Europa. Até mesmo no Brasil, você hoje compra um time, provavelmente, que está jogando a primeira divisão do Paulista, você tira os grandes e você consegue comprar um clube por menos de, vamos lá, me ajuda aí, vai, 50 milhões de dólares, menos que isso. Sim, menos. Menos que isso. Com isso, você compra o time, você constrói um CT novo. É o que o Bragantino fez, né? O que o Red Bull fez no Bragantino. Já tem uma marca ali, né, local estabelecida, né? Pois é, e o Red Bull, você sabe essa história, o Red Bull tentou por anos e anos e anos e anos. Aí não deu certo. Vamos comprar o Bragantino, que já está feito, já está ali. Entendeu? Então, esse investimento americano fora passa por aí, eu acho. É um investimento menor do que comprar na MLS. E a MLS continua valorizando. Porém, as valuations, né, os múltiplos, são muito maiores, múltiplos das receitas, né, digamos. Na MLS, você está falando de um múltiplo de mais de 12, 13, 15. Isso não existe. Como é que você vai comprar uma companhia com um múltiplo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe muita esperança no futuro. Sim, exato. Você está comprando algo que você acredita muito que no futuro vai valer. Vai valorizar. Porque na Europa, você se comprar por um múltiplo de 3, 4 já é muito. Né? Então, passa por aí. A esperança na MLS, a MLS tem 30 anos, como você falou, né? A NFL perdeu dinheiro por 50 anos. Os primeiros 50 anos da NFL, eles perderam dinheiro. E você vê onde é que eles estão hoje. E hoje dominam a lista da Forbes, né? Puto, Dallas Cowboys, por exemplo, né? Pois é. Que potência que é, né? Exato. E Luiz, agora o inverso. Você que a gente falou até muito de Europa, até falando de futebol brasileiro, já que você acompanhou de perto projetos de clubes, né, e ligas aí na América do Norte, quais decisões estruturais aí agora os Estados Unidos acertaram no futebol que outros mercados que talvez a gente sejam mais tradicionalistas ainda resistem em fazer? Quais lições hoje o futebol nos Estados Unidos dá para mercados tão fortes como o europeu, como o nosso também? Então, vamos lá. Tem várias coisas aí que já estão sendo feitas. Né? O próprio fair play financeiro vem do salary cap. Né? Começou antigamente, não tinha nada disso. Se você olhar na Inglaterra, a mudança que vai acontecer a partir da próxima temporada com o SCR, né, que vai ser um novo tipo de fair play financeiro, que é o Squad Cost Ratio, é muito mais parecido com o salary cap, apesar que não é, né, mas é mais parecido do que como era antes, né, com o PSR, né, o Profitability and Sustainability Rules. É mais parecido. O modelo brasileiro também olhou isso. Começa em 2000, já está, né? Já está, mas até 2028. Caminhando. Exato. E está muito interessante. Eu acho, inclusive, que tem que dar crédito, porque isso aí é uma coisa muito bem feita. O grande ponto vai ser quão regulado realmente vai ser, né? Porque a ideia é fenomenal. Você não, as coisas que acontecem no Brasil são coisas. Assim, você tem clubes devendo e contratando jogadores por quantias que você fica assim, como? Você pega um exemplo, acho que eu li agora esses dias, alguém postou um negócio que o Sheffield Wednesday, da Inglaterra, que é um time da segunda divisão, do Championship, caiu na administration, né? Administração. É a mesma coisa da recuperação judicial do Brasil, digamos, né? Um clube que entra em recuperação judicial no Brasil, o que é que acontece? Nada. Nada. Faz um plano para pagar suas dívidas. O Sheffield Wednesday entra na administração, em 2 meses perdeu, sei lá, 20 pontos na tabela. Ele perdeu. Eles hoje têm -7 pontos. -7. Ou seja, você é responsável por isso. Você tem que ser responsável. Entendeu? E aí você vai cair, você vai passar por uma liga mais fraca e vai ter que se reestruturar. Ou você acaba como clube. Você tem que ter essa responsabilidade de governança fiscal. Você não pode ter mais aquele modelo de que um presidente passava para o outro porque não se importava.
Não se importava, eu vou criar a dívida e o próximo paga, ou não paga, continua rolando. Mas você tem muitos clubes no Brasil, a maioria, com dívidas não reestruturadas, que continuam contratando, deixam de pagar o jogador, deixam de pagar o funcionário, não pagam as contratações que fizeram e continuam contratando. Como assim? Como assim? E vem Então, o assim, transfer, o queria dar um transfer crédito para a budget. CBF, que foi muito bem feito esse projeto de fair play financeiro, né? Muito bem pensado. Eu acho que esse é um exemplo bom dos Estados Unidos, que pode ser utilizado. E o que tem que ser feito é realmente como vai ser monitorado isso e o que realmente vai sair do papel para a prática. Esse é sempre o meu receio do que está escrito e o que de fato é colocado em prática, né? Que eu até citei, o transfer ban no Brasil dura assim 2, 3 dias. Que o clube fala, não, a gente acertou, sei lá, 40 milhões, a gente também não sabe de onde veio esses 40 milhões para o clube voltar a contratar, que daqui a pouco esses 40 milhões alguém vai bater na porta e falar, então, eu que salvei vocês lá, que até recentemente, né, com as notícias de quanto o Flamengo fez a proposta pelo Paquetá, e aí falaram, não, mas tem que ter fair play financeiro, onde já se viu um clube brasileiro oferecendo mais de 40 milhões de euros por um jogador. Daí fica aquele debate. Então, assim, o time que deve muito, não acontece nada, e continua contratando e continua dando esperanças, e um time que, né, tem um poderio financeiro, não pode contratar porque aí cria um abismo. Então, é um cenário muito delicado e que você fala, bom, no fim, assim, o que a gente vai fazer, né? Eu acho até que eu escrevi até a coluna aí nesses dias, é o pessoal que quer, primeiro, pensar com muito clubismo, né? Pensar com muito... e querer nivelar por baixo. É tipo assim, é tipo dizer, a, por causa da minha incapacidade, eu quero que você que foi capaz baixe desse patamar para esse, para Exato. a gente ficar no mesmo ali, porque por causa da minha incapacidade. Mas assim, você citou o exemplo do Flamengo. O Flamengo em 2012 estava quebrado. 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 O Flamengo passou 6, 7 anos pagando dívida, engolindo a pílula amarga. Quem é que quer fazer isso? Vamos fazer isso, pessoal. Quem é que está com uma dívida alta aí? Eu não sei. O Corinthians está com uma dívida alta. São Paulo, os clubes estão. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ó, pessoal, galera, torcida, tem um alto risco aqui de a gente ser rebaixado, mas a gente vai sofrer por 6, 5, 6, 7 anos e depois a gente vai voar, que foi o que aconteceu com o Flamengo. Nesse caminho aí tem várias coisas que tem que dar certo, né? Tem um elemento sempre de casualidade, sempre em qualquer plano que tem que funcionar. Se não me engano, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil não foi 2013, 14, alguma coisa dessa aí, que deu aquela respirada, mas o Flamengo chegava todo ano ali batendo na zona de rebaixamento. Era um gol no último segundo, era um resultado que, sei lá, o Vitória ganhou do Palmeiras, o Dimba que fez um gol, era um negócio assim que uma bola dessas que entra ou que não entra e estava rebaixado. E o que aconteceria com o plano se isso tivesse acontecido? Não sei. Não sei. Exato. É algo que eu, assim, por eu estar, né, nas redes sociais, falando com a galera, algo que me preocupa é sempre os conceitos que vêm como salvadores da pátria, que na verdade podem não ser, né, como a SAF. Eu sempre me apego, assim, é muito mais a mentalidade de gestão, tudo que você aplica, do que o modelo. Pode ter SAF que não foi bem sucedida, como uma do Vasco, pode ter um modelo associativo, como o do Flamengo, que seja, que também pode não ir bem, mas pode ir mal. Ah, não é porque o Red Bull Bragantino é um clube empresa que vai ser sucesso. Enfim, é muito a mentalidade de gestão que se aplica do que colocar um conceito por trás, né? É associativo. Exatamente isso. Exatamente isso. É a governança. Quem Exato. entrou nessa de SAF, vai entrar o dinheiro, nos salvamos. Sem a governança, vê onde está hoje. Né? Aconteceu no Vasco, como você falou. Eu acho que foi sem conhecer, né? A gente, quando fala de fora, é sempre fácil falar, né? Mas eu acho que foi feito um pouco às pressas, né? Não teve um estudo mais detalhado da 777, do que era, tudo isso. O Botafogo é outro exemplo, né? Que eu acho que
hoje em dia está tendo alguns problemas aí, eu acho que também foi muito assim, toma, leva e salva a gente de algum jeito. Então não é necessariamente a SAF, né? É a governança, é como é feito. Se for feita uma SAF com um aporte de capital válido, com uma governança responsável, tem tudo para dar certo. Você pegou o capital, você aplicou bem o capital, você está pagando suas dívidas, você está investindo em infraestrutura, tudo bem, tudo bem. Mas se for só, vamos fazer a SAF, entrou o dinheiro, o que a gente faz com o dinheiro? Queimamos tudo e acabou o dinheiro, e aí? E agora? Entendeu? E é esse imediatismo que a gente falou, né? Você acha que o torcedor vai gostar de ouvir o clube falar: olha, gente, nesses 5, 6 anos, a gente vai penar. Vamos tentar nos manter na divisão que a gente está, mas a gente vai penar. Mas, longo prazo. Pô, o torcedor, não, eu quero agora, e aí vem. Aí o seu clube vira clube satélite de um investidor, porque ele tem o peso lá na Europa, que eles têm um clube que, enfim, né, mais gera receita, mas daí ele tem problema na Europa, e aí o Brasil se ferra. Aí os jogadores que se destacam, vou mandar para outras ligas, valorizar o ativo, enfim. Então acaba acho que ficando, não sei, muito na mão, porque o Brasil é isso, é imediatista. E quem trabalhou de longo prazo, enfim, o Flamengo, o Palmeiras, acho que acabam colhendo frutos mais. Mas nada impede outros clubes de seguirem esse caminho, né? Claro. Claro que você pega clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, até o Vasco mesmo, são clubes que têm nacional, né? Chega mais, tem maior torcida, tem maior alcance nacional, e aí você tem mais possibilidades de gerar mais receitas, obviamente, de fazer um plano que você... Quando você tem clubes sem esse apelo nacional, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais... Mas não é impossível, não é impossível. Porque o Brasil tem 15, 16 clubes que são grandes. Você começa o campeonato, hoje em dia talvez nem tanto, né? Mas você começava o campeonato, você dizia, esse campeonato aí pode ganhar o Atlético, o Cruzeiro, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, São Paulo, o Santos, Bahia. Bom, Bahia hoje em dia está em outro nível também, né? Mas tinha vários clubes. Talvez hoje em dia tenha perdido um pouco disso, e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, para não virar o mesmo time ganhando 10 anos, né? Mas não pode ser tentando nivelar por baixo, não pode ser nesse sentido. Você não pode contratar porque eu não tenho dinheiro para contratar, né? Estrela. Exato. Luiz, para nós fecharmos nosso papo, a Copa 26 vai ser no berço, né, do Sportman, né? É uma Copa, inclusive, que terá muitas marcas americanas, né? Se a gente pensa, a Michelob, ela vai substituir a Bud, então Coca, Visa, McDonald's, enfim. Um mercado tão maduro quanto o americano, né? Tanto de esporte também, quanto de consumo e também com a publicidade, né, mundial. Como você acha que as marcas devem trabalhar nesse período de Copa? O que você espera ver? Já começou aqui, eu já recebi, já está tendo promoção da Coca-Cola, de você comprar e ganhar uma viagem. A Adidas também, apesar da Adidas não ser americana, mas tem uma presença já está ativando. Tem uma presença muito forte. Eu acho que hoje em dia, assim, não tem segredo, né? Quer dizer, não é também assim, qualquer um pode fazer, é fácil, mas tem que ser uma coisa de experiência, não pode ser aquele negócio só de botou tua marca ali e desaparece, né? Você tem que tentar engajar o público com experiências. E nada melhor do que o mercado aqui nos Estados Unidos para fazer isso. Você para gerar experiências aqui é algo fantástico, né? Temos alguns desafios aí políticos, digamos, políticos sociais hoje em dia, mas eu acredito que isso aí vai se resolver também. Eu acho que tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu acho que as marcas vão, obviamente, as campanhas, eu estou esperando para ver quais campanhas vão aparecer, porque sempre tem muita coisa boa criada. Será que vai ter gente vendo a Copa só para ver que tipo de promoção tem, que tipo de... Talvez, por que não? Porque são marcas fortes, realmente, que você falou aí, né? Então, a gente tem que ver as mentes criativas por trás aí dessas marcas
que tipo de engajamento e que tipo de experiências eles podem prover, né? Eles podem gerar. Eu acho que o Mundial de Clubes a gente já viu um pouco disso, né? A gente já viu as marcas fazendo um pouco dessas experiências. Vai ser interessante ver o que eles vão fazer. Deve estar por começar. Acho que eles não começaram ainda, devem estar por começar, né? Não vão esperar até chegar um dia antes. Nesse período pré tem muita promoção, de fato, pelo menos aqui no Brasil, né? De ganhar ingresso, ganhar passagem e tal, porque aí realmente é aquele período de você se planejar, se você é um contemplado, né? De visto, de passaporte, enfim. Outro ponto, agora para fechar o nosso papo, a gente pensa em Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, né? Muitas estruturas foram criadas do zero e, enfim, depois a gente viu o que aconteceu. Estados Unidos, a gente fala de um mercado que está pronto, né? Tem uma adaptação, outra em termos de estádio, porque são estádios da NFL e tal, mas a gente pega um país super pronto para receber e até o Mundial, né? A Copa do Mundo de Clubes mostrou isso. Então, eu acho que a palavra legado, que está sempre muito ligada a grandes eventos, eu acho que ela não seja muito aplicada ou não seja o foco nos Estados Unidos. Então, o que você acha que vai ser o indicador de sucesso da Copa nos Estados Unidos? Isso é interessante, porque eu acho que o legado não é estrutural, como você mencionou, do Brasil, por exemplo. Né? No Brasil, a gente teve a construção do estádio em Brasília, em Recife, o Maracanã mudou, tem um legado estrutural. Não é? Aqui não precisa disso, a estrutura já existe. Uma coisa muito interessante do patrocínio, por exemplo, todos os estádios naming rights você tem que tirar. Você não pode. Você imagina que loucura isso. O estádio em Charlotte chama Bank of America Stadium. Você tem que tirar tudo que for Bank of America. Tem que tirar tudo. O Lumen Field lá em Seattle tem que tirar tudo. É tudo a cidade Stadium, né? Imagina o cara que pagou para o patrocínio do naming rights que não vai poder usufruir disso na Copa. Imagina essa negociação, como é que. Porque tem que haver uma negociação, né? Você tem o seu contrato ali com o naming rights. Não, imagina como foi no Catar, né? A Bud também, que eles tiraram uma semana antes, né? Imagina. Eu acho que o legado aqui nos Estados Unidos, Canadá, talvez menos no México, mas Estados Unidos e Canadá é realmente um legado de público, é um legado de como é que a liga vai crescer, é um legado de mais pessoas interessadas no esporte. Não é um legado estrutural, né? O legado estrutural, seja estádio, seja meio de transporte, seja qualquer coisa nesse sentido estrutural, acho que já existe. Já não é a Copa que vai fazer isso. Mas o legado, eu acho que vai ser forte em termos de próximo estágio da MLS, a próxima geração de pessoas, né, de jovens interessados no esporte. Primeira vez que vai ter 48 seleções, vai ser uma loucura isso. É uma loucura isso. Eu não queria trabalhar em logística nesse momento, porque vai ser... Mas vai ser aí, o legado é esse. E crescer, continuar crescendo o futebol, continuar fazendo um produto mais atrativo, vai ter muita competição pelas marcas, com a mudança de calendário. Não é? Então, acho que, obviamente, quanto mais forte for o seu produto, melhor nessa briga aí pelos dólares de patrocínio. Né? Perfeito. Luiz, adorei o nosso papo. A gente conseguiu falar de um pouco de tudo, mas ainda assim tudo, né? Principalmente sobre MLS, que eu sou curioso para entender sobre esse modelo de liga, até no Invite, que é o nosso programa de estúdio, vamos colocar assim, a gente recebeu o Wilsinho, e ele falou dos tempos dele de Philadelphia Union, até falou sobre essa questão de, não, quem paga o nosso salário é a liga, então, que ele acha que ele estava com um companheiro dele brasileiro que, não tinha atraso, não tinha erro, não tinha nada, porque a liga, de fato, com uma mentalidade tão, né, de liga, e, enfim, num mercado tão maduro, não tinha esses problemas que, enfim, acabam, infelizmente, nos acostumando no mercado brasileiro. Então, muito legal receber, falar desse cenário de investimento e também de Copa do Mundo, que cada vez mais se aproxima. Então, obrigado. E Beleza, você que ficou até o final, aprendeu demais, papel e caneta de fato, porque muita coisa anotada aqui, que Luiz Musi, profissional de ponta, muita experiência na área, e eu tenho certeza que você aprendeu muito. Tamo junto, Dossiê Copa continua. Valeu!